E também aproveito, João, perguntar se é possível caminhar você e o Pardini também em outras cidades, né? No sentido de que vocês possam estar unidos para buscar votos para poder se eleger, ambos os dois. É possível isso, João? Bom dia. Bom de dia, novo. mais uma vez. Não tenho dúvida que eu acho que esse é o nosso trabalho. Primeiro, essas candidaturas, essas pré-candidaturas, eu acho que elas estão tomando forma, estão amadurecendo, né? Cada uma com a sua característica, o Pardini com a característica dele, pessoal, que todo mundo conhece, eu com o meu jeito também. Eu já estou andando, de certa forma, até por conta da atividade que eu estou exercendo como deputado federal, né? A ideia é que a gente possa somar esforços para a gente ter essa representação. A gente conversou faz uns 2 meses, eu acho, 2 meses e pouco atrás, da ideia da gente fazer essa dobrada caipira aqui na nossa região, aqui no Polo Cuesta, né? Andando. Provavelmente nós vamos ter agendas juntas aqui na região, então conversando com a nossa região, trabalhando. No meu caso, eu preciso expandir até um pouco mais, porque um deputado federal precisa de, eu acho que provavelmente 110 mil votos, 120 mil votos para tentar brigar por uma das últimas vagas. Então, respondendo sua pergunta, não é fácil para mim uma eleição só em Botucatu. Eu acho que eu tenho que ter um trabalho um pouco mais... Tem que sair daqui bem amplo. votado, né? Eu preciso sair daqui bem votado, mas acho que, para ter uma segurança, provavelmente 110, 120 mil votos. O que a cidade de Botucatu, apesar de ter um eleitorado grande, eu não consigo sair daqui eleito. Então, acho que, obrigatoriamente, eu tenho que expandir um pouco mais e acho que, para deputado estadual, talvez isso já seja uma coisa mais factível, os votos da cidade, se não eleger praticamente o Pardini, mas deixar o Pardini numa posição mais confortável que a minha, porque eu bati na trave na última eleição, então eu sei a dificuldade que é você conseguir. Eu fiquei na primeira suplência, então conseguir sair daqui de Botucatu e da micro-região aqui do Polo Cuesta eleito é muito mais difícil para uma candidatura de deputado federal. Né? Dificilmente a gente tem... se eu tivesse em outros partidos, eu teria sido eleito, como no PL, no PP, mas eu acho que assim, trabalhar, conversar com a população, a gente provavelmente vai chegar... Também temos que tomar cuidado para a gente não colocar candidatura, uma candidatura, por uma série de dificuldades que isso representa, mas eu acho que é o momento de ouvir as pessoas, de ir conversando com as pessoas, sentir o que as pessoas, a expectativa das pessoas. Acho que Botucatu tem uma expectativa muito grande em relação a essa dobrada, a nossa região também, e a gente certamente, o que depender de mim, nós vamos fazer esse trabalho para que a gente possa ter essa oportunidade de ter representantes de Botucatu, da região, tanto lá na Assembleia Legislativa como no Congresso Nacional. Tá. Não, então, primeiro, considerar o seguinte, que eu e o João, está em momentos diferentes. O João tem mandato, hoje eu não tenho mandato, tenho que trabalhar, então o meu tempo quase que integralmente, né, para estar dedicado à minha vida profissional. Então, primeira situação. Segunda é que o João já ocupou esse espaço. Né? Ele é deputado federal, tem um mandato, e eu tenho que ocupar esse espaço. Né? E eu gostei muito da última fala do João. Né? A gente tem que escutar a população. Não adianta a gente cometer os mesmos erros que a gente cometeu em eleições passadas. Né? E não convém aqui falar quem errou, como que foi o erro, se a gente tentou ter candidatos únicos ou não tentou, qual que foi o tamanho do esforço. Né? Se Botucatu voltar a ter, por exemplo, 3, 4 candidatos a deputado federal, muito provavelmente o João vai ter mais dificuldade. E isso vale também para uma candidatura a deputado estadual. Né? Se a cidade entender que... A cidade não. As lideranças entenderem que tem que lançar candidatura, 3, 4 candidaturas, que é legítimo também, acho que vale mais a pena a gente parar e entender quem que é a pessoa que pode representar essa liderança regional, que pode sair bem votada aqui de Botucatu, e a gente apoiar. Não tem problema nenhum de apoiar um projeto desse. Mas eu acho que antes de definir quem são os candidatos, diferente do João, porque ele já ocupou esse espaço. Esses dias me perguntaram exatamente isso. Olha, mas você tem condição de ser candidato a deputado federal? Porque no partido, não sei em qual partido, você consegue, com 60, 70 mil votos, ser eleito, e a gente vai te dar toda a estrutura, a gente vai te dar isso, vai te dar aquilo.
Falei, amigo, esse espaço está ocupado. Né? E está ocupado pelo João Cury. Né? Então, eu não vou disputar esse mesmo espaço. Isso vale para uma candidatura a deputado estadual. Então, eu acho que antes de falar que sou candidato, ou antes de representar essa possibilidade, é importante a gente conversar com todas as lideranças. Eu acho que o João vai ter um papel importante, fundamental também nessa coordenação, e entender quem que pode representar essa candidatura a deputado estadual. Eu não vou ficar brigando com uns 4, 5, 6 nomes aqui. Né? Então, eu prefiro seguir minha vida, continuar trabalhando e apoiar uma candidatura que seja viável. A gente tem que pensar nesse momento, né, o bem da nossa cidade. Acho que é fundamental isso. A gente tem que tirar... Obrigado, César. A gente tem que tirar o eu da frente, né, o projeto pessoal da frente, e discutir com bastante maturidade quem que são os candidatos a federal e estadual. E eu volto a frisar, o João já ocupou esse espaço, então é legítimo que ele seja o nosso representante, mas na Assembleia Legislativa, deputado estadual, a gente tem que entender quem que pode ocupar esse espaço, e se for o meu nome, eu estou à disposição. Nunca fugir de uma missão, não vai ser dessa que eu vou fugir. Legal. João, essa questão de Bauru, você pode falar alguma coisa para a gente? Sim, Vanderlei, a política ela tem uma característica, por ser uma ciência das relações humanas e não uma ciência exata, ela não é uma coisa matemática. Esses dias eu estava falando assim, eu encontro pessoas que falam que não vão votar em mim, entendeu? E vão votar no Pardini. E eu falo, é isso aí. Porque se a gente puder puxar um voto para o Pardini, ainda que não seja junto comigo, nós temos que puxar. Né? E eu falo isso para as pessoas, a gente encontra gente assim. Né? E provavelmente, às vezes, pode ter alguém que fala, olha, eu... E às vezes as pessoas não votam, não é porque ela não gosta de você, é porque ela tem compromisso, relação com outro candidato. Também acontece. Esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim, João, eu não vou votar em você, eu não tenho nada contra você, mas eu já tenho um candidato a deputado federal com quem eu me relaciono. Né? E eu falei, está tudo certo, porque a gente também não... esse é um pouco o dia a dia que a gente vive quando a gente conversa com as pessoas. Então, essa dobrada, nós temos que tentar fazer com que essa dobrada seja uma dobrada natural, leve, para que as pessoas possam enxergar que isso, de fato, faz sentido para a nossa região. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente está chegando agora e tem coisas que acontecem antes da nossa chegada. Né? Então, essa questão, por exemplo, lá em Bauru, o MDB de Bauru decidiu lançar um candidato a deputado estadual. Isso é uma decisão nacional. Do partido, né? Do partido. Sim. Do partido. E essa dobrada, provavelmente, lá em Bauru e na região de Bauru, deve ser comigo. Porque há uma orientação do partido, né, de fazer essa dobrada. Você tem muitos candidatos a deputado estadual, né, numa região, e você tem menos candidatos a deputado federal numa região. Então, o deputado federal acaba saindo um pouco da sua região e entrando em outras regiões. Provavelmente, essa dobrada lá em Bauru com o candidato, que é na região de Bauru, ela é uma dobrada estadual, com o estadual do MDB, uma dobrada partidária. Como provavelmente, acredito que deve acontecer a mesma coisa com o Pardini. O Pardini vai ter uma dobrada comigo em Botucatu, se Deus quiser, nós vamos fazer essa dobrada, que não é uma dobrada que deve ser imposta. A gente tem que primeiro fazer um trabalho, uma lição de casa, de ter propostas para a nossa região. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Não achar que só porque nós somos daqui, porque eu estou no mandato, ou porque nós somos prefeitos da maior cidade da região, que essa é uma obrigação do povo votar na gente. O povo não tem obrigação de votar na gente. O povo tem obrigação, tem direito de conhecer as nossas propostas para decidir se vai votar na gente. A nossa história é uma parte do processo que eu acho que compõe a decisão do eleitor. O eleitor vai olhar e falar assim, olha, eu conheço o Pardini, eu conheço o João, eu sei o que eles pensam, o que eles fizeram, mas nem por isso a gente tem que subir no pedestal e achar que o povo tem a obrigação de votar na gente. A gente primeiro tem que ouvir a população, saber quais são os novos desafios que a cidade e a região têm nesse momento, que são diferentes de 8 anos atrás, de 15 anos atrás. Hoje, a realidade da nossa região é completamente diferente. Então, não adianta a gente vir com o nariz empinado e dizer, olha, tem que votar nessa dobrada. Não. Nós temos que respeitar o povo, o eleitor, ou seja,
dialogar com o eleitor, entender quais são os problemas que nós temos, apresentar propostas para daí o eleitor somar as nossas propostas com as nossas histórias, né, com aquilo que a gente é capaz de fazer e executar e falar, então eu vou nessa dobrada, então eu vou dar esse voto de confiança para o João e para o Pardini. Acho que o maior erro nosso é achar que o povo tem a obrigação de votar na gente. O povo não tem. A gente precisa ter propostas para esse momento, para aquilo que a gente quer fazer. Lá na Assembleia, o Pardini, eu lá na Câmara dos Deputados. Então, eu estou fazendo muito esse processo hoje, né, de escutar as pessoas. Porque como é que você faz propostas para a população, para ser um candidato a deputado federal, se você não ouve essa população, se você não escuta a população? Vanderlei, nós temos muita coisa aqui que a gente precisa melhorar. Muita coisa para ser feita. Como 2 ex-prefeitos devem saber muito bem Exato. disso. Então, assim, agora como é que a gente concatena, como é que a gente organiza essas propostas e a gente apresenta essas propostas juntos? Lá, a questão de Bauru é uma questão muito restrita à vida partidária, né? Que provavelmente o Pardini deve ter também uma dobrada partidária, porque esse é um mundo um pouco que às vezes quem está de fora não entende, mas é um mundo um pouco da questão do partido, da política. O que a gente não pode é colocar esse mundo do partido e da política acima dos interesses da nossa região, dos interesses da nossa cidade. Então, como é que equilibra isso? Eu acho que o grande desafio é como é que a gente compõe tudo isso e equilibra isso sem perder de vista aquilo que é importante para nós. Porque assim, o partido é importante? Claro que é. As alianças são, mas mais importante que isso é a nossa região, é a nossa cidade. A nossa candidatura, ela tem que ter, primeiro, um compromisso regional, com a região de Botucatu, do Polo Cuesta. Depois ela vai ter compromissos partidários. Não dá para inverter. Ser primeiro o partido para depois ser o compromisso nosso aqui, porque nós temos essa representação. Mas é importante separar. Vai ter gente que vai apoiar o João e tem um candidato a deputado estadual, que pode não ser o Pardini. E eu não posso eu não vou virar para essa pessoa e falar, não, você é obrigado a votar no Pardini. Não, claro. E vai ter gente que vai falar o seguinte, eu voto no Pardini e não voto no João. E o Pardini também não vai poder virar e falar assim, não, se você tem que votar no João. Nós vamos ter que respeitar o eleitor, porque vai acontecer isso. Vai acontecer de ter gente que falar, eu voto nos dois, acredito nos dois, e pode ter gente que vai falar, olha, eu voto no João, mas não voto no Pardini, e voto no Pardini, mas não voto no João. E esse cenário precisa estar colocado para a gente saber como é que a gente se comporta, qual é o que nós vamos fazer quando a gente se deparar com esse tipo de situação. Porque nós vamos nos deparar, eu tenho alguma já. Eu disputei uma eleição em 2022 e me deparei muito com esse, porque eu não tinha disputado. Eu, como Pardini, eu só tinha até 2022 disputado 2 eleições na minha vida, né, de prefeito de Botucatu, que é completamente diferente. Uma eleição majoritária para prefeito, sim, ela é completamente diferente de uma eleição para deputado. Tem outra lógica. Então, foi uma experiência nova para mim em 2022, que foi difícil também. Primeiro, eu tinha que começar por Pardinho, porque as pessoas aqui em Botucatu me chamam de Pardinho muitas vezes. Então, não tinha como começar em outro lugar, né? Contar uma coisa bem rápida aqui, mas que expressa essa relação até com a cidade de Pardinho, que é nascente do Rio Pardo. Todo mundo sabe a minha luta para poder garantir o abastecimento da cidade na crise hídrica, construir a represa. Uma vez eu estava andando com o Milton Dadá na cidade em 2016, quando eu era candidato ainda, e a gente batia palma na casa das pessoas para poder falar um pouquinho, porque as pessoas não me conheciam, né? Eu fiquei muito tempo fora de Botucatu, trabalhando na Sabesp, sendo transferido de cidade em cidade, e uma vez eu bati palma na casa de uma senhora, e ela desceu de uma escada, era uma escada grande, ela foi descendo devagarinho, com dificuldade de descer, e chegou na porta, assim, no portão, Carlinhos, e ela falou, o que o senhor quer? Eu falei, meu nome é Pardini, eu sou candidato a prefeito aqui em Botucatu, isso, aquilo. Daí eu tomei uma dura dela, falou assim, pô, mas se é de Pardinho, você vem pedir voto aqui em Botucatu? Pô, vai, deixa eu... Então, essa relação é muito próxima, e eu fiquei muito feliz ali com a recepção que eu tive de todos os vereadores de Pardinho, todos, e do Cristiano, todos... falando desse apoio, né, a essa possível candidatura. Eu estou andando para poder entender se faz sentido para a região também, precisa fazer sentido para a região. Olha, eu escuto e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas falam que a gente quer escutar, e essa é uma situação que pode enganar. Mas eu tenho escutado coisas muito positivas em relação a essas candidaturas, né? E eu acho, né, que a gente tem, se a gente fizer um trabalho realmente correto, e se fizer sentido para a região,
ir para a cidade de Botucatu, e daí eu estou falando em relação à candidatura a deputado estadual. Mais uma vez eu volto a frisar que o João já ocupa esse espaço, né? Já tem um mandato de deputado federal. Se fizer sentido, a gente tem que se preocupar com detalhes, né? E talvez um detalhe que me preocupa, e a gente tem que conversar mais profundamente sobre isso, são as dobradas fora de Botucatu. Porque as cidades são muito próximas. Pardinho é a extensão de Botucatu, não tem? As pessoas de Pardinho, elas trabalham em Botucatu, né? O cidadão de Pardinho utiliza o serviço de saúde aqui em Botucatu, que não é diferente de São Manuel, que não é diferente de Tatinga, que não é diferente de Areópolis, de Pratânia e de tantas outras cidades da nossa região. Qual que é a minha preocupação? A dobrada, se isso acontecer, Pardinho e João em Botucatu, isso aí não tem nem o que questionar, não existe a menor possibilidade de eu, sendo candidato, apoiar nenhum outro candidato a deputado federal aqui em Botucatu, ou dobrar. Eu tenho falado isso, isso acaba fechando as portas para mim. Então, em outros locais, eu sou muito enfático com relação a isso, e regionalmente também, né? Regionalmente também tenho falado que não faz sentido eu dobrar, por mais que existam grupos, por exemplo, que possam falar, pô, eu voto no Pardinho, mas eu não voto no João. Por exemplo, uma dobrada em Pardinho, ou em São Manuel, ou em Tatinga, com outros candidatos, vão contaminar a eleição em Botucatu. Você pode ter certeza disso. Não tem como você controlar as fronteiras da cidade e colocar uma barreira que impeça de falar o seguinte, ó, o Pardini vai dobrar com um candidato lá em São Manuel, que não é o João, e essa dobrada lá não vir para Botucatu e não contaminar a cidade de Botucatu. Essa é uma preocupação que eu tenho, talvez por não ter disputado nenhuma eleição para deputado, e talvez por ser ingênuo ou puro demais em relação a essa situação. Então, regionalmente, a minha preocupação é exatamente essa. Eu sei que a gente, numa contabilidade, a gente perde e ganha quando a gente toma a decisão de dobrar com alguém. Não dá só para ganhar. Não, eu quero, em Botucatu, eu quero ganhar, e em São Manuel eu não posso perder. Então, essa dobrada, se ela realmente acontecer regionalmente, ela vai ter uma contabilidade de ganhar e perder. E a gente tem que ver quanto que a gente está disposto de ganhar ou de perder regionalmente, né? Porque, não, como eu disse, eu duvido, né, que se acontecer dobradas diferentes na nossa região, isso não contamine a eleição aqui em Botucatu. É uma posição que eu tenho e pode ser uma bobagem minha. E você, João, sente que existe um ambiente favorável na região para apoiar essa dobrada? Você também em Areópolis esteve recentemente recebendo o título lá, tem circulado pela região também, né? Eu sinto que sim, Carlinhos. Eu ando e eu acho que também tem muita gente na região que vai apoiar essa dobrada por uma coisa que você falou, que é importante. Você tocou num ponto importante, a viabilidade eleitoral. Ou seja, quando você vai tomar a decisão do voto, também compõe a decisão do voto se esse candidato tem chance de ganhar, né? Quer dizer, eu gosto do candidato, gosto das propostas dele, mas muitas vezes o eleitor também ele fala, mas será que ele tem chance? Ele não quer perder o voto, será, né? que ele tem chance? E eu acho que tem na região um entendimento de que essas candidaturas são viáveis, ou seja, elas têm chance de ganhar a eleição, tanto a candidatura do Pardini como a minha. Então, na composição, quando o eleitor pensa como ele vai decidir o voto, ele leva em consideração um monte de coisa, inclusive relações emocionais, sentimentos levam o eleitor à urna também, né? A lógica que compõe não é uma lógica só racional. É importante a gente deixar isso, também colocar isso. Quando você vota pensando em muitas coisas, inclusive leva em consideração questões emocionais, afetivas, né? De pessoas que você gosta, não gosta. Por isso que eu falo que ela não é uma ciência exata, entendeu? Então a gente às vezes quer impor uma lógica que ela vem de uma certa racionalidade, né? Que é importante trazer a razão também para a composição do voto, mas não é, o eleitor não vota só assim. Então a gente precisa chegar, tentar levar ideias, mostrar que essas candidaturas elas representam a região, que elas são viáveis eleitoralmente, para a gente tentar ganhar a mente e o coração dessas pessoas, para falar, olha, eu sei que você tem outras opções. E é claro que o eleitor vai ter outras opções, né? Até porque a classe política dessas cidades, eles têm outras opções. Você percebe? E aí tem muito dessa relação pessoal com o prefeito da cidade, com o vereador da cidade.
que a gente não pode desconhecer. Não dá, por exemplo, tem cidade que eu apoiei um candidato a prefeito e o Pardini apoiou outro candidato a prefeito. Você percebe? Então, assim, esse candidato a prefeito, provavelmente, pode ter disposição de trabalhar para o Pardini porque recebeu o apoio dele e vai falar assim, olha, desculpa, o João não me ajudou aqui, não me apoiou aqui na eleição municipal. Né? Então, essa lógica, como é que a gente supera essa lógica? Com convencimento, com diálogo, né, com articulação. Não vai ser na imposição. Certamente não vai ser na imposição, vai ser dialogando com essas pessoas e falando, olha, a eleição municipal já passou. Né? Vamos olhar para frente. Agora é uma candidatura que tem que ter outra. Agora é uma eleição com outras características. Né? Então, a gente precisa ter um pouco dessa sensibilidade para a gente poder chegar na região e levar essa dobrada como uma coisa natural, leve, mas respeitando, né, as opções individuais que cada um ali tem. Porque você veja assim, olha, você tem vereadores na região que já são vereadores há muito tempo e que têm relação com algum deputado. Tem relação com algum deputado. A lógica da candidatura regional, dessa dobrada nossa, ela é uma lógica que a gente tem que convencer o eleitor agora, e essas lideranças políticas, né, ou lideranças da sociedade, de que vale a pena você abrir mão, muitas vezes, de um candidato que você sempre teve, para tentar apostar numa lógica regional. É um exercício a ser feito. É um exercício a ser feito. É pegar um vereador, por exemplo, de São Manuel, que tem um deputado federal. Vou falar do deputado federal, senão parece que eu estou falando. Então, às vezes tem um vereador lá em São Manuel que ele não tem um estadual, ou ele não tem um federal. Então ele pode falar, olha, eu vou votar no Pardini porque eu gosto do Pardini ou porque eu não tenho um candidato a deputado estadual, mas eu tenho um federal. Porque até outro dia nós tínhamos um federal, que era o Milton Monte. Então, às vezes, você tem também uma figura, que é a figura dos candidatos que representam segmentos, né, e que têm votos na região. Por exemplo, candidato de igreja. As igrejas, nas eleições para deputado, isso é um fenômeno. Na eleição municipal, a igreja ela tem um candidato a prefeito que não necessariamente é o candidato da igreja, né, como um membro da igreja, não é um membro da igreja. Mas nas eleições para deputado, as igrejas têm candidatos, membros, e eles votam no candidato da igreja. Eles votam no candidato do segmento. Eu estava levantando aqui, Vanderlei, para você ter uma ideia. Olha, o Guilherme Boulos teve em Botucatu para deputado federal, na última eleição, 3.000 votos. A Carla Zambelli teve quase 3.000 votos. O Eduardo Bolsonaro, quase 2.500 votos. Então, assim, são candidatos que... Por que eles têm voto aqui? Porque eles são candidatos nacionais, que estão nas mídias sociais, eles representam uma ideia. Como é que a gente traz para o eleitor, nesse momento, a possibilidade dele, em vez de votar, e sem nenhum demérito ao Boulos, ao Eduardo Bolsonaro, mas como é que a gente traz para o eleitor essa lógica regional? Olha, eu sei que você gosta desse deputado, eu sei que ele te apoiou, mas agora vê se não dá para você, nessa eleição, apostar em candidatos da região. Porque senão a gente imagina que nós vamos impor isso, e o eleitor não vai aceitar nenhuma imposição. Eu queria pontuar da seguinte maneira, eu quero só colocar aqui o seguinte, de maneira bem objetiva. O que a Carla Zambelli fez para Botucatu? O que o Guilherme Boulos fez para Botucatu? O que o Eduardo Bolsonaro fez para Botucatu? Nada. Então essas pessoas têm que pensar. Elas têm que pensar o que elas querem para a cidade delas. Qual o futuro que elas querem para as crianças. Porque nós estamos falando aqui de políticas públicas, não estamos falando só da questão do Pardini e do João Curro, estamos falando de representante da Assembleia Legislativa, que é o cara que vai bater na porta do governador e falar assim, viu, está faltando mais verba para a Unesp, para atender as pessoas que estão doentes lá. É esse cidadão que vai fazer. Você vai lá em Brasília bater no ministro lá da Saúde e falar, olha, nós estamos precisando de uma verba lá para o hospital do bairro, nós estamos precisando disso, precisando daquilo. Então as pessoas têm que pensar, João. O que eu vou votar no Eduardo Bolsonaro? O que esse cara vai trazer para Botucatu? O que uma Carla Zambelli vai trazer? O que o Guilherme Boulos traz para Botucatu? Não soma absolutamente nada. Eu sou muito prático com as coisas. Eu acho que nós temos que ser práticos. O Carlinhos disse bem, e acho que nós temos que ressaltar isso para o Botucatu. Nós temos uma grande oportunidade. Não vamos perder essa oportunidade. A única coisa que eu queria pontuar aqui, de uma maneira muito clara, é o seguinte: me preocupou muito o número de abstenções nessa última eleição. Eu acho que a gente tem que falar para o cidadão do Botucatu, vai votar. Isso. Vai votar, porque esses votos faz falta.
Tem quase 30% de abstenção, Carlinhos. É muita gente, é muito voto que fica aí disperso, perdido, que não poderia estar sendo utilizado de alguma maneira. Entendeu? Então, acho que o cidadão de Botucatu, ele realmente precisa pensar na cidade dele. Nós estamos falando aqui de Botucatu, de 2 ex-prefeitos que fizeram muito, que tem uma história na cidade de Botucatu que não tem como negar. Não tem como negar as obras que o João Cury fez, não tem como negar as obras que o Pardini fez. E esse pessoal tem que entender o seguinte: eu sei que vai ter partido aí que pode lançar isso, pode lançar aquele, mas nós estamos pensando aqui nesta grande oportunidade que nós temos de 2 pessoas com capital político enorme, grandioso, e seria uma judiação se a gente não conseguir elegê-los. Seria realmente uma situação de absoluta frustração. Agora, não é questão de impor nada, é questão simplesmente da gente entender o seguinte, que eu estou falando aqui, de maneira prática, o que uma Carla Zambelli faz para Botucatu, gente? O que um Boulos fez para Botucatu? Com todo o respeito a essas pessoas. Você entendeu? E nós temos aqui 2 ex-prefeitos que trabalharam muito por Botucatu e enquanto representantes, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, vão trabalhar por Botucatu, sem dúvida alguma. Então, acho que nós temos que ser bem centralizado e focado nessa questão de Botucatu. Aí fora, meus amigos, eu acho que vocês 2 vão ter que sentar e conversar muito sobre essa questão aí fora, como é que vocês vão conduzir isso com as forças políticas aí da região. Vamos pois não. Abrir espaço aqui para os ouvintes, né? Até que a gente pediu para que eles se manifestassem. Bom dia, eu voto nos 2. É o Germano Filho. Eu apoio. São excelentes políticos e são trabalhadores. É a opinião da Ângela Fávero. Bom dia, meus amigos. Parabéns pela entrevista. Com certeza essa dupla vai nos representar muito bem e a nossa cidade. Tamo junto, vamos trabalhar. É o Celso, que foi motorista do Pardini, que está se manifestando. Ô, Celso, um abraço, viu? Saudades de você. A gente tinha aí, César, logo pela manhã, que a gente já pedia para os ouvintes se manifestarem, o Darcy Leite mandou um áudio para a gente aí, vamos ouvi-lo. Coloca aí no ar para a gente ouvir. Bom dia, amigos da Muni. Na hora da entrevista do João com o Pardini, eu vou estar trabalhando. Então, eu quero já deixar registrada a minha opinião. Eu apoio totalmente e vou trabalhar voluntariamente para eles. Abraço. É o Darcy da farmácia. Tá aí. Obrigado, Darcy. Tá Darcy, aí. Querido, uma figura muito conhecida aqui em Botucatu. São Paulino, viu? São Paulino. O Darcy ainda vai ser dono da farmácia do Amaral, hein? Pode ter certeza. Mas é isso. Eu acho que essa é a ideia, Carlinhos, que nós temos que passar para o botucatuense, que nós temos aí uma grande oportunidade da gente poder, não me impor nada para ninguém, absolutamente. O Pardini, ele sempre se coloca numa posição de bastante humildade, o próprio João também, claro, mas nós temos que ser práticos. Nós temos uma oportunidade. Nós vamos pegar ou largar. Vocês que sabem. Eu sou prático. Eu acho que a gente está diante de uma oportunidade de elevar o patamar da cidade. Exatamente, né? Isso. À medida que a cidade vai crescendo, os problemas se tornam também muito mais complexos de serem resolvidos. E a figura no deputado lá em São Paulo, deputado em Brasília, passa a ser crucial para que o prefeito, né, quem está aqui governando a cidade, tenha condições de poder resolver esses problemas. Né? Então, acho que é um processo que a gente vive. E essas 2 figuras que estão aqui, eles são, eu acho que, expoentes de uma mudança que Botucatu experimentou. Porque até a eleição do João, a gente vivia uma situação que a região estava desintegrada, né? Botucatu, maior cidade da região, não cumpria com o seu papel de liderança regional, a ponto da gente ter em São Manuel um representante nosso. Né? Vocês vejam que doideira isso. Né? Botucatu não parava para falar o seguinte: a maior cidade da região precisa liderar, né? Precisa chamar os prefeitos da região para discutir as questões que estão comuns para a gente. Né? E o João, a partir do momento que chegou à prefeitura, falou: não, a gente precisa elevar o patamar da cidade e fazer com que essa vocação nossa, de fato, seja exercida. E assim o fez. Né? Foi prefeito, foi reeleito. Ao deixar a prefeitura, encontrou no Pardini alguém que pudesse dar continuidade a esse projeto político,
O Pardini, na prefeitura, também vinha com esse espírito de poder fazer de Botucatu uma cidade pujante e poder congregar a região. Venceu a eleição, foi reeleito, deixou a cidade com seu sucessor também. Então, a gente vive um processo de prosperidade que já vem de mais de 15 anos. Né? E acho que a chegada de um deputado em Brasília e um deputado em São Paulo vai garantir para a gente que esse processo tenha continuidade. Né? Que a gente tem enormes desafios pela frente. O João tem falado, né, que esse eixo aqui da Castelo é o próximo vetor de desenvolvimento. E a gente precisa aproveitar isso. Né? Talvez seja um mote para a gente congregar a região em torno desses dois nomes. Né? Tendo um projeto regional forte, que faça sentido para as pessoas. Né? Que a gente possa ver aquilo que a gente vê lá na região de Ribeirão Preto, região de Rio Preto, outras regiões, o crescimento das cidades, passe a ser agora aqui na região de Botucatu. E a cidade tem a obrigação de ser a liderança de tudo isso. Né? Então, o eleitor precisa fazer esse exercício. Né? Parar de ir atrás de conversa fiada, como disse o Vanderlei. O que a Carla Zambelli trouxe para Botucatu, gente? Nada. Nada. O Eduardo Bolsonaro está até fora do Brasil. A gente tem que ver aquilo que faz sentido na vida da gente, claro, no dia a dia. Né? E quem mais do que esses dois para conhecer os reais problemas da cidade? Né? Existirão outras candidaturas aqui que serão legítimas, mas eu fico preocupado com a questão da viabilidade. Né? Esse capital político que você falou. Né? E a gente não desperdiçar essa chance que a gente tem, talvez, no ano que vem. Agora, eu acho assim, Carlinhos, eu sou muito prático. Se lançar candidato por lançar, porque sabe que não vai se eleger, para atrapalhar, para não deixar, porque tem político que fala assim, eu vou lançar para não deixar eles crescerem muito. Existe muito isso na política. Né? Vamos lançar para poder atrapalhar um pouco eles lá, para não deixar eles crescerem muito. Então, aí o que o cara está pensando? Ele está pensando no grupinho dele, né? Naquela paróquiazinha dele ali. Ele não está pensando na cidade. Ele não está pensando no bem comum. Ele não está pensando no coletivo, de forma alguma. Então, esta mentalidade é que nós temos que passar para o cidadão de Botucatu. Que não adianta eu votar na Carla Zambelli, que ela não vai trazer nada para cá. Não trouxe, como não trouxe. Só o problema que ela enfrentou lá. Né? Então, nós temos dois ex-prefeitos que conhecem profundamente os problemas da população de Botucatu, conhecem profundamente como que é São Manuel, como que é Pardinho, como que é Itatinga, tem uma conexão com essas cidades todas aí. Agora, cabe ao cidadão de Botucatu entender que nós temos esta oportunidade. Né? Nós temos que ser bairrista mesmo. Eu acho que nós temos essa ideia. Nós temos que ser realmente bairrista no sentido da gente poder eleger gente nossa aqui, tanto para São Paulo como para Brasília. E acho que o cidadão de Botucatu precisa fazer essa reflexão. Porque, gente, 3 mil votos para não sei quem, 3 mil votos para não sei quem, faltou voto para o João Coelho. Faltou voto para ele. Ele saiu daqui com 25 mil. Se ele saísse daqui com 40 e poucos mil votos, estava eleito, não precisava esperar o cidadão lá de Praia Grande sair, desincompatibilizar para disputar a eleição para prefeito. Percebe? Então, a gente tem que entender que Botucatu está acima de tudo. Esse é o ponto, João. Botucatu acima de tudo. Então, eu particularmente penso dessa forma, posso estar enganado, posso estar errado, mas eu acho que defendo unhas e dentes a minha cidade. Eu sempre procurei fazer dessa forma. Uma coisa legal, Carlinhos, que vocês estão falando aqui, o Carlinhos falou assim, olha, para que aconteça aqui o que está acontecendo em Rio Preto, em Ribeirão Preto, que a gente vê, mas você sabe que eu estou andando bastante também, e é interessante, hoje nós já somos citados, né, como, olha, poxa, a gente precisa que aconteça aqui o que está acontecendo em Botucatu. Então, já há um reconhecimento de algumas regiões do estado de São Paulo que essa região cresceu muito, se desenvolveu muito e é citada como um exemplo. Né? Ou seja, um exemplo de que dá para fazer política seriamente, política decente, com P maiúsculo, trabalhando políticas de desenvolvimento regional. Porque eu escuto isso, falo, puxa, João, hoje a gente tem um sonho na nossa região que aconteça o que aconteceu lá em Botucatu, na região de Botucatu. Então, nós já somos... Antigamente, a gente não via isso.
A gente não ouvia dizer, olha, a gente ficava se espelhando em outras regiões. Hoje a gente percebe que tem regiões que se espelham na nossa região. Então a gente, de fato, acho que subiu um degrau. Na segurança, por exemplo, né, a gente pode dizer que a gente é quase um oásis aqui, né? Bom dia, eu voto nos dois. Gente, a Undina lá de Vitoriana, ela e o Vavá, bom dia, tá aí a chance de Botucatu ser melhor do que já está, vamos juntos, cidade. O José Francisco Aires, vou votar nos dois. Bom dia, gosto muito dos dois, são pessoas muito boas. É a Marli. Parabéns ao trabalho do Pardini, parabéns ao trabalho que o João está desenvolvendo. Estamos juntos, é o Gilberto Galdino. Tem um áudio aí também, César, do Gilberto, né, se manifestando também. Vamos ouvi-lo aí. Gostaria de ouvir a opinião das pessoas. Bom dia a todos da Municipalista, seu Vardelei. Bom dia, João, bom dia, Carlinhos, bom dia, Pardini. Aqui é o Gilberto. Dupla perfeita para Botucatu, viu? Um abraço a todos. Obrigado, Gilberto. Pardini, no dia de hoje, está completando 4 anos daquela vacinação em massa aqui em Botucatu, João. Coisa maravilhosa. Que você e o André espadaram. E o Celcinho, porque se não fosse o Celcinho, você também não ia conseguir nada. O Celso foi o protagonista de tudo isso aí. O Celcinho. Que coisa maravilhosa, não? Eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho desse dia histórico para a cidade, que nós ficamos conhecidos mundialmente, né? Você sabe que eu falo, essa história da vacinação, o ser a favor ou contra, foi plataforma política de muitos políticos, né? Isso fez mal para o nosso país e fez mal para a sociedade. Então, eu costumo falar e alertei muito o doutor André Spadaro na eleição dele e alertei muito o Fábio e tenho falado que aquela vacinação em massa não é para estar no currículo ou ser plataforma de campanha de nenhum político, porque ali foi um milagre que aconteceu, eu testemunhei esse milagre do começo ao fim, né? E quem teria capacidade, que homem teria capacidade de unir Universidade de Oxford, Fundação Bill e Melinda Gates, Unesp, Ministério da Saúde, AstraZeneca, nenhum. Né? Ninguém, por mais articulado e mais habilidoso que fosse, teria capacidade, né, ou competência para poder unir essas instituições. Então, ali foi fruto da oração de uma cidade, a cidade estava unida, fruto da misericórdia de Deus. Tanto é que eu publiquei um decreto, acho que pouca gente talvez saiba, mas eu publiquei um decreto instituindo o dia 16 de maio como dia de ação de graças aqui em Botucatu. É muito bem lembrado, né, Vanderlei? Então, uma coisa que me arrepia, me emociona até hoje, ter participado desse milagre, mas isso, como eu disse, está na conta de Deus lá, não é na conta de nenhum político, não. João, esse foi um dia histórico para a cidade, né, João? Não tenha dúvida, eu acho que foi uma construção, acredito também que foi um milagre, né? Mas acredito também que foi uma construção que tem assim, Deus age onde o homem permite, né? Onde o homem permite. Quando a gente está fechado para Deus, Deus respeita, né? Ele não invade, ele pede permissão, né? Deus respeita a gente tanto, e o livre-arbítrio talvez seja, né, o maior exemplo disso, que ele... E é o que eu acho que o Pardini falou é muito claro isso, assim. Deus agiu porque a cidade estava unida, estava em oração, todos nós estávamos com um grande propósito, né, um propósito de salvar vidas, e salvar vidas naquele momento era acreditar na ciência, né? Então a união da crença em algo maior, naquilo que é divino, e a união na crença na ciência foi, acho que, um fator importante para isso dar certo, né? Porque assim, muita gente orou, né, mas não acreditou na ciência, e muita gente só acreditou na ciência, né, e esqueceu que também tem algo divino que acontece pela vontade de Deus. Eu acho que essa união, esse 16 de maio fica marcado porque a gente, aqui em Botucatu, os homens e as mulheres acreditavam em Deus e acreditaram na ciência. E a união dessas duas crenças foi fundamental para que a gente tivesse o sucesso que foi, que Botucatu pudesse ser, né, reconhecida internacionalmente por essa vacinação. A liderança do Pardini, do André, do Celso,
do Carlos Fortaleza, do professor Pascoal, do ministro, da Nise Andrade, de todas essas pessoas, dela, né, todas essas pessoas, em algum momento foram tocadas para que isso acontecesse. Então, eu acho que a gente é sempre legal a gente fazer esse tipo de reflexão, porque, em que pese isso ter sido uma vacinação em massa que salvou muitas vidas, mais do que isso foi um exemplo, né, de que quando está todo mundo junto, imbuído do mesmo espírito, remando para o mesmo lado, nós somos capazes de vivenciar experiências como essa que nós vivenciamos há 4 anos atrás, em 2016, em 16 de maio de 2021. 16 de maio de 2021. Então, acho que o exemplo de união, né, e das crenças que constroem a humanidade, né, a crença em Deus e a crença na ciência, é que fazem a diferença e fizeram a diferença para que a gente pudesse ser reconhecido como fomos. Vamos a mais participações de ouvintes. A Ondina, que mandou aquele recadinho, mandou um áudio para a gente. Vamos ouvi-la aí, César. Bom dia, Ondina. Eu me encho de orgulho de ver a trajetória do João. Atuamos nas 2 campanhas dele. Na primeira foi emocionante, sair lá do nada e ganhar uma eleição. Depois veio o Pardini, que fez uma bela administração, 16 anos, os dois à frente da prefeitura. Aconteceu coisas maravilhosas, aconteceram, aliás. Com certeza, os dois farão muito por Botucatu e região. Beijos aos dois. Agora o Luciano Carmone também mandou um áudio aí, vamos ouvi-lo. Bom dia, meus amigos da Rádio Municipalista. Estou passando para parabenizar vocês por essa grande iniciativa. É de grande valia isso aí, e se Deus quiser nós vamos reeleger o nosso João, vamos eleger o nosso Pardinão lá, deputado estadual. Eu vou fazer campanha de graça, hein? E se precisar, cidades vizinhas, eu vou com gasolina do bolso. Opa! Um abraço para vocês aí. Deus abençoe. Tamo junto. Vamos trabalhar. Eu vou precisar. O Pérez dizendo aqui, bom dia, Botucatu merece os dois, vamos juntos. A Silvana do Corpo de Bombeiros também mandou um áudio aí, César. Oi, bom dia a todos aí da rádio. Eu voto nos dois. E sei que a nossa cidade cada dia vai mais para frente com os dois juntos. E a gente precisa disso. Pessoas maravilhosas. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Legal. Olha lá, minha irmã está em escuta em Avaré. Bom dia, tudo bem? Aqui em Avaré ambos já tem 2 votos, hein? É dela e do meu cunhado. Está garantido lá, então, Ferdinando. E já tem gente, 2 para arrumar mais lá, né? Exatamente. Precisa arrumar mais lá. Bom, gente, eu queria dizer o seguinte, olha, nós estamos nos aproximando do final do programa. Primeiro que foi uma alegria recebê-los aqui. Segundo, que a Rádio Municipalista, nós aqui, sempre temos uma preocupação em prestar serviço para a cidade. E entendemos que esse momento que nós estamos vivendo é um momento realmente ímpar, de ter 2 pessoas que podem estar juntos, podem se unir. Acho que os dois têm que conversar muito, aparar todas as possíveis arestas, possíveis e imagináveis, que sempre tem umas coisinhas para resolver. Mas, tanto vocês dois, eu tenho certeza que estão pensando no Botucatu, mas que o cidadão de Botucatu e da nossa região aqui possa entender do significado desta união de você, do João Cury e do Pardini, para a nossa cidade, né? Eu acho que nós temos que pensar no nosso Hospital das Clínicas, pensar no orçamento para o Hospital Estadual. O orçamento, o João sabe que eu vou falar o quanto nós lutamos para trazer o Sarad para cá, né, João? Enfim, tudo que você, cidadão de Botucatu, depositar no voto aqui para esses dois, você está apostando e apostando as suas fichas no futuro da nossa querida Botucatu. E Botucatu, na mão desses dois, realmente foi diferenciada. Eu tenho certeza, eu acompanho a política há muitos anos, antes do senhor, seu pai. Não é? Então, posso dizer que vocês dois fizeram a diferença em Botucatu. Eu tenho plena convicção de que vocês, trabalhando juntos, vão conseguir se eleger e vão continuar fazendo a diferença por Botucatu. Desejo de coração que vocês possam realmente assumir essa responsabilidade. O João já hoje é deputado federal, o Pardini está aí também
analisando essa situação, mas possivelmente é um virtual candidato, é um pré-candidato, né? E desejo de coração que vocês sejam muito felizes nessa empreitada e tenho certeza, Pardini, que o que você resolver, Deus vai abençoar. Amém. Tanto você quanto o João. Fique à vontade. Enquanto eles não falam, né? Estão pensando que vão falar, tem mais gente se manifestando aqui. Bom dia, eu voto nos dois, como sempre, pensando no futuro da cidade. Deus abençoe vocês e os ilumine. É a Márcia. Eu voto nos dois, é a Marilena Tomazelli. Bom dia a todos, voto no João e Pardini. Creio que disseminar para os eleitores da região que o voto em candidatos de extrema-direita ou esquerda, quem perde é a população onde você mora. Você mora na cidade do Boulos, da Zambelli, do Eduardo Bolsonaro? Ou você mora aqui em nossa cidade e na nossa região? Então o voto tem que estar concentrado aqui em gente nossa. É a opinião do Paulo César. E tem algumas pessoas, João, estão colocando aqui que estão meio chateadas com o fato de você ter votado no aumento do número de deputados na Câmara Federal. Por exemplo, Felipe Rodrigues tocou nesse assunto e o Fernando Martim. É uma oportunidade para você poder falar sobre isso. O importante, eu tive em Rincão essa semana e um vereador que eu conheço, o Bergamasco, ele falou comigo também sobre isso, e a hora que eu falei para ele como é que foi isso, ele falou, João, eu não sabia disso, e ele falou, eu acho que você deveria falar, porque as pessoas não sabem disso. Né? Foi assim, o Supremo Tribunal Federal, ele foi acionado pelo governo do Pará em 2010. O Pará disse o seguinte, olha, o censo diz que nós temos tanto de população, e o fato de eu ter tanto de população a mais do que eu tinha, me dá o direito de ter mais 4 cadeiras na Câmara dos Deputados. Né? E aí, outros estados também começaram a pleitear, por conta do aumento de população, isso. Aí essa ação foi, como são todas essas ações, demorou muito tempo, até que agora o Supremo Tribunal Federal decidiu, então, que alguns estados tinham que aumentar o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. E aí o Supremo disse o seguinte, vocês têm que decidir isso até 30 de junho, senão eu vou decidir como vai ser feito. E aí já começou aquela discussão do Supremo, está interferindo no Legislativo, está passando ali, ultrapassando sua competência e tal, e começaram então as discussões. Participei de algumas discussões internamente que não condizem com aquilo que as pessoas falaram depois no celular, né, nas redes sociais. Mas até aí tudo bem. O fato é que, para que o Supremo disse, esses estados têm que ganhar. E, em tese, se não aumentasse o número de cadeiras, teria que retirar cadeiras de outros estados, pequenos, inclusive. Então, você tinha 2 alternativas. Ou você, para dar 4 cadeiras para o Pará, 4 cadeiras para Santa Catarina, 2 cadeiras para o Mato Grosso, 1 cadeira para Goiás, você tinha que tirar de algum estado. Essa era uma das alternativas colocadas. Para dar para esses que têm direito a mais, tem que tirar de alguém. Então, por exemplo, Piauí ia perder 1 cadeira, Paraíba ia perder 2 cadeiras, o Rio de Janeiro ia perder 4 cadeiras, São Paulo ia ficar na mesma situação. Né? Então, ficou essa discussão. Vai aumentar o número de cadeiras ou vai tirar de quem tem? Né? E tirar de quem tem um desdobramento enorme. Porque se você perde 4 cadeiras de deputado federal, automaticamente você perde 8 de deputado estadual. Você entendeu? Então tem um efeito cascata muito grande. Você tira 4 cadeiras de um estado, não é só de federal que você tira, depois você tira mais 8 de estadual. E aí passa a ter uma discussão da perda que esses estados têm de recurso. Porque quando você tem cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, você também tem recursos atrelados a isso, seja de emenda parlamentar, seja das emendas de bancada. Então, os estados passam a perder recursos. E coincidentemente ou não, estados muito pobres da federação, como, por exemplo, o estado do Piauí, do Sergipe, iam perder cadeiras. E a bancada de São Paulo percebeu uma oportunidade de aumentar o número de cadeiras de São Paulo. Porque São Paulo tem 70 cadeiras. 70 cadeiras. Só que São Paulo está dentro do limite estabelecido pela Constituição. A Constituição da República, ela diz que nenhum estado pode ter mais de 70 e nenhum estado pode ter menos de 8 deputados federais. Isso é a Constituição, lá atrás. Quando foi colocado 70 para São Paulo tinha 30 milhões de habitantes.
e hoje tem 45 milhões de habitantes. Então, alguns deputados da bancada de São Paulo falaram, olha, se for aumentar, tem que aumentar de São Paulo. E aí já virou uma discussão. Mas por quê? Porque o Supremo não está falando que São Paulo tem que aumentar. Está falando que alguns estados, e aponta quais são esses estados, tinham que aumentar. E aí virou uma discussão. É óbvio que para fazer isso tinha que mudar a Constituição, não é um projeto de lei complementar como é o que foi votado lá. E aí São Paulo se rebelou porque não teve aderência, até porque não tinha tempo para fazer uma PEC, um projeto de emenda constitucional. E aí teve que votar. São Paulo acabou se rebelando e falou, então nós não vamos votar. E eu acabei de chegar, eu não tenho essas amarras de quem já está lá há muito tempo e que se sente subrepresentado. O que eu olhei e falei o seguinte, olha, se vai impactar esses pequenos estados que vão perder receita, que vão perder recursos, são estados pobres da federação, estados, como eu disse aqui, estados que têm muito mais desafio do que São Paulo, tem muitos mais problemas do que São Paulo. Então não adiantava eu ficar olhando só para o meu umbigo e jogar para a galera, jogar para a torcida. Eu acho que muitas vezes a política exige da gente alguma coragem, né, de não fazer só aquilo que lacra na rede social. Eu não sou um deputado de lacração, eu sou um deputado de sentar e estudar o projeto, né, ver se faz sentido, se não faz sentido, quem é que vai ganhar com isso, como é que vai ser isso. E aí eu me convenci de que não era justo, né, esses estados perderem a representação e, por conta disso, perderem recursos. Porque nós vivemos uma lógica de que os maiores estados, eles recebem muita gente de estados mais pobres, porque esses estados mais pobres não têm oferta de emprego. Não tem nada, né? Não tem nada, né? Então o cara tem que sair. Eu conheço. Agora, quem é que sai do Piauí para ser operado em São Paulo? Só rico, Carlinhos. Só rico. Se você for lá no Sírio-Libanês, quem que está lá do Nordeste? Só rico. Você tem, o povo pobre não tem acesso à medicina que tem em São Paulo. Então nós precisamos também, de certa forma, distribuir os recursos para esses estados. E distribuir o recurso da federação para esses estados significa manter, não é nem, se for o caso, aumentar, mas pelo menos manter a representatividade política que esses estados têm. E que iam perder se não tivesse aumentado o número de cadeiras. Porque teria que tirar de alguém para dar para aqueles que o Supremo Tribunal Federal entendeu que precisavam aumentar a sua cadeira. Eu concluiria dizendo o seguinte, que você muitas vezes tem que seguir o partido, né? Mas você sabe que eu, por exemplo, fui o único do MDB de São Paulo que votou. Não foi nenhuma orientação partidária. Se fosse dos 5 deputados federais de São Paulo, só o João Cury votou e se expôs. Mas assim, pode ser que alguém... Nesse raciocínio pode ser que alguém colocando. fala, João, mas eu não concordo, ok. Agora, o que é desonesto é dizer que isso tem um custo maior. Porque também saiu isso. Aumentou o número de deputados e vai custar 60 milhões, 64 milhões a mais. Mas não é verdade. Porque a Câmara dos Deputados já tem esse recurso. A Câmara dos Deputados já tem esse recurso. Então, esse recurso não é que você está tirando da saúde, da educação, para ir, porque a Câmara dos Deputados tem esse recurso dentro do orçamento da Câmara dos Deputados para fazer frente, né, a essa despesa. Então, esse foi o motivo da minha posição, como também posso vir aqui para dizer o motivo da minha posição em favor da anistia. Entendeu? Como eu me posicionei em favor da anistia. E eu estudei para me posicionar ambos os projetos. Sentei, ouvi pessoas, fui conversar, né, para saber o impacto disso, e essas são as posições que eu acabei adotando. E muitas vezes você tem que tomar decisões na semana, porque isso entra na pauta muito rapidamente. E aí você tem que ter condição de estudar para que você não passe vergonha depois, mesmo que você receba críticas. Agora, quando eu explico para algumas pessoas, as pessoas viram para mim e falam assim, puxa, João, eu não sabia disso. Pois é. Você entendeu? Tá aí, legal. Bom dia, eu sou Antônio Carlos, parabéns pela iniciativa, eu voto nos 2. Bom, tá aí. Pardini, agradeço a sua presença aqui mais uma vez. Boa sorte você e o João nesta dobrada caipira que você falou, João? Caipira, tá bom. Obrigado, viu, Pardini? Vanderlei, eu que agradeço, né, deixar claro que esse espaço de deputado estadual ele não está ocupado, como é o caso do deputado federal. Acho que a cidade precisa discutir realmente quais são as lideranças que podem representar o nosso município e a região, e eu quero ajudar nessa discussão e ajudar essa candidatura viável, mas que a gente tenha maturidade nas próximas eleições, né? Eu acho que isso é importante.
independente do nome, de quem vai ser o candidato a deputado federal ou estadual, que a gente tenha maturidade e que realmente seja bairrista. Eu defendo exatamente isso. Acho que vocês deram um exemplo no caso da eleição para deputado federal e citaram 3, 4 nomes que arrebanharam aí quase que 10 mil votos em Botucatu. Muito provavelmente, se o João tivesse esses 10 mil votos, ele não tinha ficado suplente. E se ele tivesse lá desde o início, quanto que ele poderia ter trazido de recurso e quanto que ele podia ter ajudado nas discussões que a gente teve no nosso município. Então, não quero nem usar o exemplo para deputado estadual, quero usar para federal, e é importante a gente criar esse raciocínio, né, eleitoral, e ver, de fato, quem são os candidatos que têm viabilidade eleitoral. Porque daí, se tiver candidato que sai para poder fazer nome para prefeito, se tiver candidato que sai para poder ajudar, como vocês falaram, um outro candidato da mesma legenda, essa pessoa ela não está traindo o João ou o Pardini ou um outro candidato a deputado estadual que a gente tem. Está traindo a cidade de Botucatu e a região. É só essa mensagem que eu quero deixar. Falar que eu estava com saudade desses microfones aqui. Durante 8 anos, vocês me acordaram às 7 horas da manhã, toda segunda e sexta. Reclamei para o Cezinha, falei, pô, deixei de ser prefeito, nunca mais você me ligou. Nem no meu aniversário. Você me ligava toda segunda e sexta. E deixar um abraço afetuoso, grande, né, à população de Botucatu. Eu tenho trabalhado, uma boa parte do meu trabalho tem sido fora da cidade, e quando eu volto para cá, eu sinto que eu estou em casa, né? Esse ar aqui realmente ele contamina positivamente a gente. Um abraço. Mais uma mensagem Obrigado. que dá uma noção clara, né, do potencial que essa possível dobrada tem, né? O seu José, ele tem 90 anos. E mandou aqui, aos 90 anos, venho dizer que a melhor dupla caipira, como disse João Cury, grande parceiro com Mário Pardini, então vamos elegê-los. Podem contar aqui com o casal de viola e violão. A pessoa aos 90 anos, né, dá uma manifestação como essa, eu acho que é o povo. É o povo. Ela realmente toma uma postura em defesa da cidade. É isso que nós precisamos deixar claro. Não é só o João, não é só o Pardini. O João já é deputado federal, o Pardini foi prefeito, possivelmente vai pleitear uma eleição para deputado estadual. É a cidade que está, é o destino da cidade. Então a rádio ela se preocupa exatamente com isso, porque agora de pouco nós recebemos um cidadão com problema aqui, a gente recebe um cidadão aqui. Eu nunca fui político partidário, mas a gente sabe o que é o problema da população, a gente conhece o problema do povo, né, Carlinhos? Então a gente sabe o que é melhor para a cidade. E a municipalista, ela tem essa responsabilidade de poder ouvir, de poder acompanhar, de poder opinar, mas humildemente de poder tentar, junto com a população, indicar o que é melhor para a cidade de Botucatu. E pode ter certeza que vocês dois hoje são os melhores representantes a disputar uma eleição no Legislativo de São Paulo e no Legislativo de Brasília. Boa sorte, viu, João? Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, Vanderlei, você, o Carlinhos, agradecer o Pardini também, fazia tempo que a gente não se via pessoalmente, por conta da correria, mas nós estamos juntos nessa empreitada. Eu acho, em que pese o próprio Pardini ter dito que pode ter outros nomes que possam vir a ser candidato a deputado estadual, a deputado federal, mas eu quero aqui fazer uma defesa muito forte dessa candidatura do Pardini, por uma razão. Primeiro, pela pessoa que ele é, né, pela personalidade que ele tem, mas também pela experiência que ele acumulou. Porque a experiência faz toda a diferença, Vanderlei, toda a diferença. Não dá para a gente botar a gente lá que depois vai ver o que vai fazer, sabe? Não dá. Eu estou falando isso sem nenhum preconceito, mas assim, quando a pessoa já tem uma experiência administrativa, conhece, e você sabe que prefeito é uma chaga que depois que a gente passa por essa experiência, a gente carrega para o resto da vida. Não é só uma experiência que faz sentido na sua atividade política. Você muda como ser humano. Eu sou um ser humano diferente depois que eu passei pela prefeitura de Botucatu. Sem dúvida. Sou um ser humano diferente. Eu só posso dizer para você, mudou meu jeito de ver a vida, mudou meu jeito de perceber as pessoas, de conversar com as pessoas. Muda. Porque poucas atividades políticas têm
o contato tão próximo com a população como o prefeito. Como prefeito. Então, eu defendo a candidatura do Pardini como deputado estadual, de novo, pela pessoa que ele é, pelo que ele fez em Botucatu, mas principalmente pela experiência acumulada que vai fazer com que ele seja um grande representante na Assembleia Legislativa, representando Botucatu, a nossa região e o povo de São Paulo. Povo de São Paulo. Eu converso com deputados que nunca passaram por essa experiência. Não quer dizer que ele é melhor ou pior que ninguém. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, você conversar com um deputado que passou por uma prefeitura, né, é diferente, porque ele enxerga coisas que muitas vezes o deputado que não teve essa experiência ainda não conseguiu enxergar. Ele ainda não consegue ter a exatidão, né, do que isso representa. Então, é diferente, eu vejo lá em Brasília e vejo em São Paulo, eu assumi alguns cargos em São Paulo, que era diferente a conversa com o deputado que passou por uma prefeitura, porque parece que ele tem uma visão muito mais próxima da vida real. Muito próximo da vida real. A gente conversa com deputados que não tiveram essa experiência, eles vivem muito no mundo ideal. No mundo ideal. No mundo que deveria ser o mundo dos sonhos. Quando você conversa com um deputado que já passou por uma prefeitura, por uma Câmara de Vereadores, ele conhece o mundo real. Sabe? Ele conhece a dor da Dona Maria, a dor do seu João, porque foi na porta dele que bateu, foi na porta dele que chegou o problema. Então, eu acho que essa candidatura do Pardini, ela é para ontem. Ela é uma candidatura que é um alento, uma pré-candidatura que é um alento para nós. A gente tem uma pessoa séria, decente, né, e que tem essa experiência acumulada que vai fazer muito mais no mandato. Porque não é alguém que vai chegar lá para depois ver o que vai acontecer, como é que vai atuar, se vai atuar. Não é uma biruta de aeroporto que vai mudar conforme o vento. É alguém que tem lastro, né? Então, em que pese essa disposição dele de colocar isso para que seja discutido, eu gostaria muito de fazer essa defesa enfática de que a gente precisa de políticos assim. A gente precisa de políticos como o Pardini, com essa experiência, porque não vai chegar lá já sabendo do tamanho da responsabilidade que isso representa. Então, eu acho que isso faz diferença. Vanderlei, estou andando escutando o povo, para orientar as nossas ações, né? E eu, assim, sabe quanto custa uma cirurgia de catarata, Vanderlei? 800 a 1.200 reais. Nós temos milhares de pessoas esperando na fila por uma cirurgia de catarata. Não é uma cirurgia cara. Não é uma cirurgia cara. Nós temos um problema de financiamento na área da saúde, que não vai ser a Prefeitura de Botucatu que vai resolver o problema da região. Né? Vai ser um deputado estadual, vai ser um deputado federal, que vai discutir isso, que sabe o que isso representa, porque já foi prefeito, sabe o que é uma pessoa estar esperando uma cirurgia de quadril, uma cirurgia de catarata, uma cirurgia de hérnia, um exame. Né? E aí, quando você fala disso, né, tem deputado que fala, poxa, eu não sabia. Pois é assim. É assim. Não foi prefeito, não sabe, assim que acontece. Tem gente que fala, poxa, eu não sabia disso. Eu estou propondo um projeto de lei na Câmara para tentar transformar algo que é inacreditável, que a gente nunca pensou nisso. Por exemplo, transformar o aluno de cursinho pré-vestibular em estudante. Isso João nunca tinha pensado nisso, nunca tinha falado nisso. Falei, então, pois é. Conheci uma moça em Taboão da Serra, Vanderlei, que ela anda 8 quilômetros a pé para ir para o cursinho pré-vestibular e 8 para voltar. Porque ela não é estudante, não é reconhecida como estudante, então ela não tem direito ao transporte. Que coisa, hein? Não tem direito ao transporte. Você percebe? Então, eu estou fazendo um projeto de lei em Brasília para reconhecer milhares de alunos que saíram do ensino médio, mas ainda não entraram na faculdade, que hoje estão num limbo. Eles não são reconhecidos como estudante, porque se fossem estudantes teriam direito ao transporte, à meia entrada, e não são. É isso que interessa para o povo, Vanderlei. É isso que interessa. Não adianta ficar lacrando no celular. Você entendeu? Não resolve, né? O que isso vai mudar a vida da pessoa que está esperando a cirurgia de catarata? Nada. O que isso vai mudar a vida da pessoa que precisa ser reconhecido como estudante para não ter que andar 8 quilômetros todo dia para ir e voltar para ir para a escola? Porque não tem direito ao transporte. O aluno do ensino básico, da educação básica, tem direito, o aluno do ensino superior tem direito, e esse que é aluno estudante de cursinho não tem direito. Então, são coisas assim que só quem passou, que nós passamos aqui, a gente vive, e a rádio vive isso. A rádio vive isso, porque eu costumava dizer, quando eu era prefeito, eu falava assim, muitas vezes, gente, escutem a Marreta, escuta o Vanderlei, o Carlinhos lembra disso, porque eles estão recebendo
coisas que não é da cabeça deles, é que a população está batendo lá. A população bate aqui. E quando bate aqui, é porque muitas vezes ela não encontrou na prefeitura eco para o seu problema. Lá na prefeitura alguém achou que não era importante, daí veio aqui. E às vezes chega aqui até antes de chegar na prefeitura. Então, esse cenário que eu queria ressaltar, porque se a gente tem essa oportunidade, nós temos que abraçar. Nós temos que abraçar. Não é o João, não é o Pardini, não tem problema, mas vamos falar de ideias, vamos falar de princípios, né? Vamos falar de ideias e de princípios. E depois a gente chega nos nomes, que são capazes de representar essas ideias e esses princípios que a gente está falando aqui. É a promoção do bem comum. E ouvindo as pessoas, ouvindo o povo, é que você realmente consegue ter uma sintonia mais fina com os problemas da população, que é o que você acabou de falar. Né? A pessoa anda 8 quilômetros porque ela é estudante para fazer um vestibular. Ela não é considerada estudante, mas ela não pode entrar no ônibus de estudante, então ela tem que andar a pé 8 quilômetros para ir, 8 para voltar. É isso que acontece nesse país e que precisa realmente de uma sintonia fina, ouvir a população para ajudar as pessoas a resolver esses problemas. Vanderlei, eu acho que, para encerrar da minha parte, eu acho que precisa ser feita uma colocação aqui, que há quem entenda essa posição da rádio como um adesismo a esse ou aquele grupo político. Não se trata disso. Não se trata disso. Se trata, acho que, de responsabilidade com a cidade, por compreender tudo isso que foi falado aqui, né, que os problemas chegam aqui todos os dias, por compreender que a gente está diante de uma grande oportunidade, né, e por ter a coragem de assumir uma posição. Não ser hipócrita com quem está nos ouvindo, de ficar batendo a mão nas costas de todo mundo que passa por aqui. Né? Acho que a rádio também, os meios de comunicação, os veículos de comunicação têm uma responsabilidade nessa eleição. Né? Se a gente entende que a gente tem que deixar claro para o eleitor quem tem ou não tem chance, a gente tem que ser muito direto e franco com o eleitor, com o ouvinte. Não tem que ficar aqui passando pano para ninguém. Né? Então, isso é fruto de conversa que a gente teve aqui internamente. Né? De que a rádio tem que ter uma posição muito clara diante da eleição que a gente vai enfrentar no ano que vem. De que maneira que a rádio vai se comportar para poder ajudar, né? Nos Estados Unidos, que é a maior democracia do planeta, os veículos têm posição. Deixam isso muito bem claro. É verdade. Assinam editorial, não mentem para ninguém. Isso fica claro. E a gente está falando da maior democracia do planeta. Então, a rádio não vai se furtar, por sabendo o papel que tem na eleição, de contribuir para que o eleitor vá lá, diante da urna, esclarecido a importância que tem votar em alguém daqui. Também a gente consegue fazer isso? Com o Eduardo Bolsonaro a gente consegue fazer isso? Não, né, gente? Não. Então, acho que eu precisaria falar isso, porque tem muita gente já falando bobagem em relação à posição da rádio. Essa é normal. Né? Por não compreender o que representa tudo isso. Os veículos de comunicação têm um papel importante nesse processo todo. É bom, eu adoro quando a gente incomoda as pessoas. Eu fico feliz com isso, vocês não fazem ideia como eu fico feliz quando a gente incomoda. Porque sabe por que a gente incomoda? Porque a gente age. A gente age no sentido bem comum. Não é outra coisa senão o bem comum. E eu quero aqui estar, se Deus quiser me permitir, em 2026, no comecinho de outubro, dizendo, olha, nós conseguimos eleger o João Cury e o Pardini, né? Um para deputado estadual, o outro para deputado federal. Né? E hoje é dia 16 de maio, guarde bem o que eu vou falar aqui. Eu não sou mãe de nada, mas vamos tentar fazer um exercício de futurologia aqui. Um pode ser amanhã ou depois guindado a ser secretário de Estado, o outro pode ser secretário e a ministro, vai saber. Né? Gente, claro que tudo isso a gente está aqui no plano da suposição, mas eu gosto de pensar grande, sempre pensei grande na minha vida. E acho que o eleitor de Botucatu tem que pensar desta forma também. Eu quero o melhor para a minha cidade. Né? E aí, com essa mensagem que a gente gostaria de encerrar esse encontro aqui, e o que o Carlinhos falou, eu quero deixar claro o seguinte, virão outros candidatos a deputados, serão entrevistados pela rádio, nós vamos abrir espaço para todos, isso é democrático. Agora, a decisão, eleitor, é sua. Você que decide o que é melhor para a sua cidade. A rádio faz o papel dela. Vai vir aqui gente de esquerda, de direita, de centro, de todo lado, não tem problema nenhum. Nós vamos ouvir todos aqueles que nos procurarem, de forma absolutamente democrática. Agora,
a decisão, meu caro eleitor, é sua, né? E eu espero que seja por Botucatu. Obrigado, João. Obrigado, Pardini. Valeu, grande Vanderlei. abraço. Fiquem com Deus. Obrigado, viu, João? Obrigado, Vanderlei. Um abraço. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Pardini. Obrigado ao Cezinha, a equipe aqui da Municipalista. E um grande abraço. Que Deus abençoe todos nós e todos os botucatuenses. Boa caminhada a vocês. Obrigado, Carlinhos. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Até amanhã, gente. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Tchau.